E você pode falar, mas eu não quero influenciar o mundo. Como que a eloquência me ajuda nas minhas apresentações, nas minhas reuniões? A partir do momento que você desperta a eloquência, que você domina a eloquência na sua fala, nos seus discursos, um grande poder fica imediatamente à sua disposição, que é o poder de magnetizar a atenção das pessoas. E, obviamente, a gente sabe, né, que isso é de vital importância em qualquer situação onde a gente precisa falar em público. Qualquer uma. Seja a gente levantando a mão para pedir a palavra e falar numa reunião da escola do filho. Ou numa palestra com 5.000 pessoas sobre desenvolvimento sustentável. Não importa. Se você vai falar em público, você precisa da atenção das pessoas que estão te ouvindo. Senão, o que acontece? Você vai falar para você mesmo. E isso não vai adiantar muito, porque você já está convencido do seu assunto. Você já acredita naquilo que você está falando. Então veja, o ativo mais importante para quem está falando em público, para quem está falando para uma audiência, é a atenção dessa audiência. E aí, quando você está de posse da atenção do público, aí sim você vai estar pronto para transmitir a sua mensagem. Ou melhor, as pessoas vão estar prontas para receber a sua ideia. E aí, durante a fala mesmo, no exercício da fala, a eloquência traz facilmente duas vantagens cruciais. Primeira, a manutenção da atenção. O que a gente mais precisa é da atenção do público, isso já ficou claro. Mas o ser humano é um bicho distraído por natureza. É distraído por natureza. Ele não consegue manter a atenção focada durante muito tempo. Não há, obviamente, uma regra, né? Mas os ciclos de atenção de uma pessoa, em média, giram aí por volta de 10 minutos. Hoje em dia, nossa atenção é ainda mais disputada por todo tipo de dispositivo que faz plim-plim o dia inteiro, né? Então, esses ciclos de 10 minutos tendem a ser ainda menores. Mas a gente pode considerar, para efeito desta aula aqui da nossa conversa, que a cada 10 minutos, em média, a maioria das pessoas vai se distrair com alguma coisa e desprender a atenção do que você estiver falando. E se o que você estiver dizendo e a forma como você estiver dizendo for interessante, e aqui deixa eu abrir um parênteses, né? Quando eu digo interessante, não é para você pensar, caramba, como é que eu vou encontrar um assunto interessante? Qual assunto interessante? Ou ainda melhor, como tornar o meu assunto interessante? Considerando que você está falando para uma audiência, então você está falando numa reunião, você está fazendo uma apresentação, você está numa palestra, alguma coisa desse tipo, o fato das pessoas estarem ali te ouvindo já caracteriza o interesse delas no seu tema, ok? Então, mesmo quando se trata de uma reunião corporativa, onde todo mundo precisa estar, as pessoas que estão ali têm interesse em obter a informação que você está prestes a passar. Então, existe interesse. Nem que seja o interesse forçado pela atividade profissional daquela pessoa. Porque você pode, por exemplo, estar fazendo uma reunião, uma apresentação, sobre um assunto complexo. Por exemplo, o sistema tributário brasileiro. É um assunto complexo. Para muitos pode ser super cansativo. Mas, se as pessoas estão ali, é porque elas precisam de você, é porque elas têm interesse na sua informação, ok? Eu acho importante falar isso porque em outras apresentações, pessoas me disseram coisas do tipo, fulano só vem na minha reunião porque é obrigado. Principalmente aquelas reuniões de departamento, sabe? Reuniões semanais do departamento. Mas você precisa tratar todos que estão ali como pessoas que têm interesse pelo assunto que você vai compartilhar. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, tudo bem, isso é do jogo. Mas algum interesse sempre há, nem que seja o interesse de manter o emprego, ok? Muito bem, então, voltando ao tema. Se o assunto é atraente e a sua fala eloquente e cativante, esses ciclos de atenção tendem a ser mais longos. Então, esses 10 minutos, eles aumentam, as pessoas vão se esforçar para ouvir o que você tem a dizer. E olha que louco, elas vão fazer isso sem notar, sem cansaço. Elas vão se manter conectadas com você por mais tempo sem precisar de uma correção consciente do foco. Sabe, vai ser aquele discurso que elas vão se lembrar e vão lembrar que foi leve, que foi empolgante e que nem parece que durou 1 hora.
E isso, essa sensação, minha cara, meu caro, para quem quer falar em público, essa informação, como que eu posso dizer, essa vitória das pessoas saírem da sua apresentação falando, nossa, que leve que foi, que empolgante que foi, nem parece que durou 1 hora, isso não tem preço. A outra vantagem é tão interessante quanto a primeira. Porque veja, depois de uma reunião onde você usou sua eloquência para transmitir a informação, as pessoas saíram dali empolgadas, que foi um discurso leve, elas tendem a te levar para casa com elas. Elas vão comentar sobre o que foi falado. Elas vão comentar sobre você. E isso é outra coisa que também não tem preço. Algo muito importante para que a sua ideia sobreviva, né, para que a sua ideia, a sua mensagem floresça, é que as pessoas transformem aquela ideia em uma coisa delas. E a melhor forma delas fazerem isso é conversando entre si sobre o seu tema. Naturalmente elas vão emitir suas próprias opiniões sobre o assunto. E aos poucos elas tomam propriedade da sua ideia, divulgando essa ideia em todos os círculos que elas convivem. E mais do que divulgar, elas vão defender a sua ideia. É assim que uma ideia prospera, é assim que uma mensagem é divulgada. Se você conseguir disseminar uma mensagem a ponto dessa mensagem não precisar mais da sua voz para crescer, você pode ter certeza de que essa mensagem, que essa ideia, de que essa sua convicção foi muito bem encaminhada, muito bem entregue para as pessoas e agora ela pertence ao mundo.